Olá e bem-vindo ao Revealing Revelation. Como você sabe, o fim dos tempos não se resume apenas ao Evangelho de Mateus e aos 7 anos de tribulação. Trata-se dos 3 evangelhos sinóticos: Lucas, depois Marcos, depois Mateus. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. E isso significa que, quando você entende isso, que o fim dos tempos não é de 7 anos, mas um período de 14 anos e um curto período de tempo que representa o de Lucas, que é um período de 50 dias. É chamado de acima e 14 anos. Começa com o pré-tribulacionismo, há um período de 50 dias. Depois você tem os 7 anos de selos, nos quais ocorre a grande multidão do meio da tribulação, o 7º ano dos selos, e então você tem o retorno pós-tribulacionista do Senhor, com os pés no Monte das Oliveiras. E é para onde vamos hoje. Começa hoje, desde o momento em que os pés tocam o Monte das Oliveiras até o fim, o reinado milenar. E agora vocês vão entender isso, porque provavelmente foi ensinado a vocês em um formato diferente sobre como isso se aplica agora, quando na realidade pode ser um agora, mas é definitivamente um quadro profético para o fim dos tempos. Certo? Vamos entrar no capítulo 13 de Mateus. Mas antes de chegarmos lá, entendemos que isso foi, e está por vir, de Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Diz: o que foi é o que há de ser. Então é como dizer que da criação até Cristo, o foi há de ser, significando que se repetirá em uma tipologia do fim dos tempos. E aquilo que é feito, que vai de Cristo até o momento da pré-tribulação, é o que será feito. Novamente, é assim que o fim dos tempos claramente será algo de grande importância, certo? E não há nada de novo debaixo do sol. Então, a razão pela qual estou mostrando isso a vocês é porque o que provavelmente lhes foi ensinado sobre o capítulo 13 de Mateus, sobre a parábola do trigo e do joio. Algumas pessoas, por causa disso, dessa parábola, acreditam que não existe pré-tribulação nem meio da tribulação, nada. Só acontece no final mesmo. Entende? Mas isso não poderia estar mais longe da verdade quando você entende o contexto e o tempo da profecia disso. Então, deixe-me começar mostrando isso logo de cara. Em Mateus capítulo 13, versículo 24, diz: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Agora, primeiramente, o que você nota? Diz reino dos céus. Agora, você notará em outros lugares nas Escrituras, você leu sobre o reino de Deus e provavelmente todos vocês foram informados de que o reino dos céus e o reino de Deus são a mesma coisa. Mas eu estou lhe dizendo, não são. E quando você entender a diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus, você entenderá as diferenças de Lucas e Marcos antes de Mateus. Certo? Deixe-me mostrar a você. Em Mateus capítulo 13, deixe-me mostrar a você o tempo do reino dos céus. Em Mateus capítulo 13, um pouco antes, está no versículo 14. Diz: e nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, não ouvireis. Ouvindo, ouvireis e não entendereis, e vendo, vereis e não percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e seus ouvidos são duros de ouvir, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e sejam, e eu os cure. Uau! Isso significa que há um grupo de pessoas que o Senhor Deus cegou e tornou incapazes de compreender o que está acontecendo. Caso contrário, eles poderiam ter reconhecido e sido curados. Quem são essas pessoas? São os judeus. A razão pela qual isso está no Evangelho de Mateus e não em Marcos e não em Lucas é tudo por causa da profecia. Quando você entende que as diferenças nos evangelhos sinóticos de Lucas, Marcos e Mateus não são contradições, não são apenas perspectivas, mas são todas sobre profecia, quando você entende isso, você entenderá coisas como esta e por que elas estão escritas onde estão escritas. Veja, deixe-me mostrar algo sobre o reino de Deus escrito em Mateus, porque ele só é mencionado algumas vezes em Mateus, mas nunca em relação a eles. Deixe-me ver, deixe-me mostrar o que diz. Em Mateus 21, versículo 43,
Portanto, eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e dado a uma nação que produza os seus frutos. Está vendo isso? O reino de Deus foi tirado deles. E a propósito, você adivinhou, isso só está escrito no Evangelho de Mateus. Deixe-me mostrar-lhe o reino de Deus. Então você, como eu disse, você o vê algumas vezes no Evangelho de Mateus e você o vê bem aqui, ok? As meretrizes entrarão antes de vós, e então o reino de Deus. Então, a última vez que é usado reino de Deus em Mateus é para dizer que foi tirado deles. Mas quando você vai para Marcos, está por toda parte, pois o reino de Deus está dentro. Se você for ao Evangelho de Lucas, está por toda parte. Está absolutamente em toda parte. E você sabe por que isso acontece? Porque o pré-tribulacionismo e o meio-tribulacionismo estão indo para o reino de Deus. O pós-tribulacionismo, no retorno do Senhor, com os pés no Monte das Oliveiras, estabelecerá o reino dos céus na terra, que é o reinado milenar prometido aos judeus. Olhe para este reino dos céus. Não sei se você já viu isso antes, mas se você digitar reino dos céus, então nós acabamos de olhar para o reino de Deus e vimos que ele foi tirado deles. Agora olhe para a palavra reino dos céus, ou a frase reino dos céus. Mateus, 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 Mateus. Em toda parte é para o Evangelho de Mateus, e fora do Evangelho de Mateus não é usado em nenhum outro lugar. Você vê isso? Porque o reino dos céus é o reinado milenar prometido dos céus na terra para o povo judeu. É isso que é. Você vê, aqui está o que ele estava falando em Isaías, em Mateus 13, certo? Ele diz, a quem enviarei? Ele diz, envia-me a mim. Isso é de Isaías 6. E no versículo 9, ele disse, vai e dize a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo e faze-lhe pesados os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e entenda com o coração e se converta e seja curado. Então eu disse, Senhor, até quando? E ele respondeu, até que as cidades fiquem desoladas e sem habitantes, e as casas sem ninguém, e a terra seja totalmente assolada. Isso é até o fim da tribulação. Isso é até o retorno do Senhor, quando seus pés tocarem o Monte das Oliveiras. É quando tudo finalmente se abrirá para eles. Veja, nós vemos isso bem aqui em 2 Coríntios 12, que nós frequentemente compartilhamos, que é o quadro profético entrelaçado nas palavras que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios 12. Se eu não disser onde estou, olhe para a direita. Diz, conheci um homem em Cristo há 14 anos. Esse acima são os 50 dias. Quem é esse acima? É o pré-tribulação, arrebatamento ao terceiro céu. E então o que temos? Paraíso. Você tem outra grande multidão no meio da tribulação. Este é o que foi arrebatado, que vai para o paraíso. Esses dois são uma tomada e outra tomada. Eles estão indo para o reino de Deus. Mas então o que acontece? Eis que pela terceira vez estou pronto para ir ter convosco e não vos serei pesado. Então ele não será mais um fardo para eles. É o que está sendo dito profeticamente. Eu não serei mais um fardo para vocês. Quero dizer, não trarei mais nenhuma dessa tribulação e todas essas coisas contra vocês. Vocês foram cegados por causa do mundo para que eles fossem trazidos. Vejam, pois não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Isso acontece porque os judeus sabem há milhares de anos, mas o mundo dos gentios e outros que foram enxertados não sabiam. E isso é agora ele vindo o quê? Ele está agora vindo até eles. Isso é sobre o retorno do Senhor com os pés no Monte das Oliveiras. É sobre sua vinda e estar aqui até o fim do mundo. Vocês veem isso? É por isso que vocês veem isso apenas no Evangelho de Mateus. No discurso de Mateus, especificamente, diz, eles perguntam a ele, qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Esta palavra vinda, nós compartilhamos com vocês inúmeras vezes. Eu acredito que é a palavra grega, 3952. Ela é usada 4 vezes nos evangelhos e todas as 4 vezes é encontrada apenas em Mateus 24, porque é sobre o advento literal, o retorno real, com os pés no chão do Filho do Homem. E então, o que diz? Fim do mundo.
Você sabe que esse termo só é usado no Evangelho de Mateus? Eu vou mostrar para vocês em um momento, mas lembrem-se do que estávamos falando. Estamos falando sobre o trigo e o joio. Então vamos entrar nessa história e descobrir onde ela se desenrola. Vocês agora passaram a ver que o reino dos céus é sobre o reinado milenar. Então é desde o retorno do Senhor e irá até o fim do mundo. Então veja o que diz. Então o Senhor plantou boa semente, mas enquanto os homens dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Mas quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Então o servo do dono da casa disse: Senhor, você semeou boa semente no campo. Então de onde vem este joio? E ele disse: Um inimigo fez isso. E o servo lhe disse: Bem, vamos lá e nós o colheremos. Mas ele disse: Não, para que vocês não colham o joio e arranquem o trigo junto com ele. Deixem ambos crescerem juntos até a colheita. Veja bem, porque as pessoas veem isso. Elas pensam que significa que não há pré-tribulação, meio da tribulação ou pós-tribulação. Isso não ocorre até o retorno do Senhor e o fim do reinado milenar. Isso não é verdade. A pré, o meio e a pós-tribulação já terão ocorrido no fim do reinado milenar. Você pode se perguntar, como? Isso significa que ainda haverá quem pertença a Satanás, ao inimigo, durante o reinado milenar. Isso mesmo. Ouça o que diz. Diz: E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Entendeu? E ele está falando sobre o tempo do reino dos céus. Então, o que aconteceu? Quem era esse inimigo nos dias proféticos do fim? Quem é o inimigo que foi capaz de semear o joio no trigo que ainda estaria lá durante o reinado milenar? É o próprio Satanás. Veja, em Apocalipse 12, sabemos que no meio das trombetas, no momento da quinta trombeta, quando Miguel e seus anjos tiverem derrotado Satanás e seus anjos, eles serão lançados na terra, literalmente lançados na terra, e ele sabe que lhe resta pouco tempo. Lembre-se, neste ponto, 10 anos e meio de tribulação já terão ocorrido. Restam 3 anos e meio para o fim dos 14 anos, dos quais Satanás, com a besta e o falso profeta, terão 2 anos e meio. A besta voltará do abismo. O falso profeta voltará de onde quer que ele tenha ido se esconder. E agora Satanás estará aqui com o abismo tendo sido aberto. Eles vão causar estragos na terra pelos próximos 2 anos e meio, até que ela seja destruída novamente. Pessoas serão destruídas em Israel, a terra será devastada e todos terão fugido novamente. Vejam, é nesse momento que a semeadura será feita pelo inimigo. Era disso que se estava falando. Será essa semeadura. E lembrem-se do que acontece. Satanás já estará aqui há 2 anos e meio. No final de Apocalipse 19, o Senhor vem. É o pisar das uvas. E então o que acontece? Satanás é preso por 1000 anos. Mas ouçam o que acontece. Quando os 1000 anos se completarem, em Apocalipse 27, diz: quando os 1000 anos, se completarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-los para a grande batalha, cujo número é como a areia do mar. Você já se perguntou como Satanás pode sair depois do reinado milenar e convencer um número tão grande quanto a areia do mar a se voltar contra o Senhor, que estava lá governando e reinando no meio deles por 1000 anos? É porque ele havia plantado aquele joio durante a tribulação, na segunda metade das trombetas, antes do fim dos 14 anos. Veja, nós recebemos a revelação e ela é explicada para nós no restante de Mateus 13. Veja o que diz. Versículo 37. Aquele que semeia a boa semente é o filho, certo? O filho do homem. Aquele que semeou a má semente é o maligno. O inimigo que a semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Entende? Então, no fim do mundo, que é o fim do reinado milenar, ele fará com que seus anjos reúnam aquele joio e o queimem e recolham todo o bom trigo no celeiro. Isso nos diz aqui mesmo quando isso acontecerá. E acontece que o capítulo 13 de Mateus é o único lugar, e no capítulo 24 de todos os evangelhos, só é encontrado em Mateus 13, 24 e 28,
que diz até o fim do mundo. Oro para que isso o abençoe. Até logo!